Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início a este culto desta quarta-feira, nos colocando em pé. E vamos estar louvando ao Senhor, cantando o hino número 279 do cantor cristão, A Doce Luz, 279. Eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão. A minha alma estava morta, eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas, sem perdão do Salvador. Bela a vida, mas a vida dominada pelo amor. Mas um dia a sua graça Deus mandou e a doce luz. Vi então caminho claro, Senhor, vê o meu Jesus. Como é triste andar em trevas, sem perdão do Salvador. Bela a vida, mas a vida dominada pelo amor. Dentro em mim, meu olho velho contra a retidão lutou. Mas Jesus comigo estava, santamente me guiou. Como é triste andar em trevas, sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida o nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade, seu amor. Como é triste andar em trevas, sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Vamos orar. Na sua oração, ore pelo pastor. Só as quartas-feiras que me dá essa crise de tosse, bem estranho. Mas Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Senhor bendito, nós que estamos diante do Senhor na tua casa, nós que vivemos, Senhor Deus, na dependência do Senhor e do teu Santo Espírito, nós que precisamos do auxílio do Altíssimo, nós que precisamos nos escondermos debaixo das asas estas que nos escondem, que nos acolhe, que nos protege, que nos abençoa. Estende, Senhor Deus, as tuas mãos para nós, sobre nós, e nos fortaleça em Cristo. Nos abençoa, nos santifica, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoe, Senhor Deus, a família da irmã Inês, enlutada, tristes. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão precisando, meu Pai. Apresento diante do teu altar mais uma vez a vida do Zezinho, a vida do Beija, a do irmão Antônio, esposa, enfim, Senhor Deus, dos irmãos de Jacupiranga que estão enfermos. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Livra-os da morte, se essa é a tua vontade, se a enfermidade, Senhor Deus, ela for para a glória do teu nome, por mais terrível que ela seja, eu sei que o Senhor tem poder sobre tudo e sobre todos. Repreende, Senhor Deus, se essa é a sua vontade, e abençoa-nos nesta noite,
neste culto, Senhor Deus, e ensina-nos a contar os nossos dias, para que a sabedoria faça parte do nosso cotidiano. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, hino 46 do cantor cristão, 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sem Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sem Cristo Salvador me transformou. Os irmãos podem se assentar e abrir as suas Bíblias nos Salmos 32, verso 8. Salmos 32, 8, que está escrito: te farei entender e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre ti fixarei os meus olhos. Senhor, é na dependência do teu Espírito Santo, não na força e na capacidade do homem, mas na direção do Senhor, na iluminação do Senhor e no revestimento do Espírito, não só para a minha vida, mas para a vida de todos os que hão de ter a oportunidade de uma participação neste culto, uma mensagem de vida, uma mensagem de perdão, uma mensagem transformadora. Abençoe-nos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós falaremos nesta noite acerca da felicidade do perdão. Isto mesmo, a felicidade do perdão. Irmãos e irmãs, o pecado, ele é alguma coisa que entristece, tira o brilho do viver, traz transtornos para o que peca, traz consequências terríveis, não só ao que pecou, mas também àqueles com quem eles convivem.
Este Salmos 32 fala acerca do arrependimento do salmista Davi e também fala acerca dos pecados que Davi estava vivendo e enfrentando, dos quais posso destacar o pecado de adultério com Betseba, mentira e crime. São 3 pecados gravíssimos. E o Senhor está com os olhos fixos em Davi, e Davi não se sente bem, não se sente confortável. Davi está em um momento que está precisando de instrução, de direção e principalmente de perdão. No verso 1, este salmo começa com uma bem-aventurança. Mais do que feliz é aquele cujas iniquidades são perdoadas e os pecados são apagados. Ainda o profeta Eli não tinha vindo ao encontro de Davi para falar, para que ele de fato tomasse uma posição. É uma condição de conquista humana, de conquista afetiva, mas que trouxe transtornos, não só para a vida de Davi e Betseba, como também trouxe a morte do esposo de Urias, trouxe a morte de alguém que era fiel ao exército em Israel e fiel ao rei Davi. Então, Davi já tinha esposas, não precisaria adulterar, não precisaria criar nenhuma situação em que Urias pudesse ser colocado à frente da batalha para morrer, para que ele pudesse esconder o seu pecado e a gravidez de Betseba. Mas aqui o salmista sabe de que a vida dele voltaria a ser feliz a partir do momento em que ele confessasse o seu pecado e pudesse ser perdoado. Davi, homem segundo o coração de Deus, com poder e sabedoria, homem temente a Deus, mas que pecou contra Deus. E lá no 51 ele vai revelar: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Há uma promessa de perdão e por consequência ou conseguinte a bem-aventurança, a mais do que feliz. Amados de Jesus Cristo, é notório descobrirmos aqui um aprendizado santo, eterno e glorioso de Deus aos seus que transgridem, aos seus que pecam, há aqueles que erram o alvo e perdem o brilho de viver. Há aqui esta expressão do Senhor dizendo: te farei entender e te ensinarei. Amados de Jesus Cristo,
há diversas formas de aprendizado. Mas o melhor aprendizado é aquele que vem de Deus. Na consequência, no pecado, no distanciamento de Deus, a misericórdia de Deus não se esvai, não acaba, porque Deus é eternamente misericordioso e ama os seus, ama o pecador e não tem prazer na morte dos que estão em pecado, mas dá direção. Então te ensinarei um novo aprendizado para ser inculcado na mente, para que possa estar alerta contra as astutas ciladas do diabo, do inimigo. Amados de Jesus Cristo, às vezes nos impulsos carnais e humanos, e sem estarmos atentos a certas questões, nos empolgamos e transgredimos. E às vezes descobrimos o nosso erro tarde demais. É necessário que haja prudência, é necessário que haja sabedoria. Eu posso todas as coisas, mas todas as coisas, elas podem não me edificar. Então, eu posso, mas não devo. Eu creio que se o salmista pudesse voltar atrás, ele jamais ficaria espiando Betseba tomar banho na laje. Jamais. Ele teria corrido, jamais teria mandado alguém da sua confiança buscá-la, porque isso trouxe transtornos terríveis em a sua vida. Na mensagem de domingo próximo passado, nós vimos o livramento que Deus deu a Davi, que Saul intentava matá-lo, e Deus deu o livramento. Agora, o Senhor diz a Davi que não apartaria a espada da sua casa. E aí nós vamos ver tragédia sobre tragédia da consequência do pecado. Estas questões, elas são questões que não valem a pena. E assim, não vamos analisar a colheita dos frutos das sementes dos frutos que nós plantamos. A colheita é triste. Mas a tristeza maior é estar em comunhão com Deus. Nós vemos lá em Gênesis, após a queda de Adão e Eva, algo que aconteceu. Quando na viração do dia Deus passeava no jardim, notou a ausência de Adão e disse: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Estou aqui. Ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu. Mas quem disse para você que você está nu? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Amados de Jesus Cristo, estar com Deus é estar em comunhão, na companhia, junto de,
a serviço de, para o louvor da glória dele. Transgredir, pecar, é errar o alvo, é escolher um novo caminho, é andar por um rumo diferente. E rumo este que nos distanciam de Deus. E nesse distanciamento, consequências, tragédias, tristezas, angústias, aflições, dores, são coisas inerentes à consequência de errar o alvo. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. Amados, quando nós confessamos o nosso pecado, temos consciência de que pecamos contra o Senhor, consciência de que pecamos contra o Espírito Santo, e nos ausentamos, nos afastamos de Deus que nos faz tão bem, que nos abençoa tanto, e que é uma companhia adorável, maravilhosa e perfeita. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus está com Deus. E usufruir da graça dele nos alegra o coração, nos alegra a alma. Hinos de louvores brotam da nossa alma, no nosso ser, em louvor e gratidão ao Todo-Poderoso. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, é a felicidade do perdão. Quando os nossos pecados, eles são negros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, é tirado de dentro de nós, da nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito, um peso tremendo. E imediatamente vem um descanso, mais do que um alívio, a paz de Deus que excede todo o entendimento, todas aquelas acusações, não dos outros para conosco, mas de nós para conosco mesmo, da nossa alma, do nosso ser, a tristeza de desagradar, entristecer o Espírito Santo de Deus. Onde estava com a cabeça? Davi estava voltado para uma personagem em cima de uma laje que trouxe ruína para a sua vida e quase perdeu o seu reino por isso. Perdeu todas as suas mulheres para Absalão, que fazia orgias com elas à vista de toda a Jerusalém. Perdeu os seus filhos. Amados de Jesus Cristo, quanta dor, quanta angústia, quanta coisa que se perde por errar o alvo, quanta tristeza na alma. Mas nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus de graça infinita e de misericórdia. Se arrependidos confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Te ensinarei o caminho que deves seguir. Te farei entender o porquê não era necessário que ultrapassássemos a barreira da normalidade, da santidade, por causa de uma coisa não duradoura e que traz tantos prejuízos. Mas temos o sangue de Jesus Cristo
que nos purifica de todos os nossos pecados. Pecados confessados, pecados perdoados. Quando pecamos e não confessamos os nossos pecados, vivemos aterrorizados, entristecidos, com medo de tudo e de todos, envergonhados. Quantos que caem em pecado e em desgraça e não se arrependem, têm sentimento de remorso e não confessa e não se arrepende e não muda a sua história. Quantas pessoas, quantos homens de Deus têm dado cabo à sua própria vida, à sua própria existência? Transtornos, mas no pecado, com arrependimento, a oportunidade de curar, de mudar, de voltar à presença de Deus, entender e aprender o caminho a seguir e a trilhar, e entender de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O amado de Jesus Cristo, a confissão por meio do arrependimento sincero e verdadeiro alegra o coração pelo fato de nos reconciliarmos com Deus, aprendendo de novo com Ele. E como já vos disse antes, no 90:12 dos Salmos, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabedoria para não transgredir, sabedoria para não errar o alvo, sabedoria para não pecar, sabedoria para ter discernimento de todas as coisas, pesar, ponderar e se tornar valente. Amados de Jesus Cristo, é valente aquele que corre do pecado, é forte, foge. Em Provérbios fala, foge dela. Amados de Jesus Cristo, seria fácil se fosse simples todas essas questões, e se não houvesse nenhum relato de servos de Deus errarem e pecarem contra Deus. Mas as 3 barras aqui, elas são para serem lembradas. 3 barras que destroem a vida do homem de Deus. Barra de ouro, barra de saia e barra de tribunal. Foge destas coisas, filho meu, te ensinarei. Eu vou ensinar a você o caminho que deves seguir. Terei uma atenção especial sobre a sua vida. Não que você está marcado, mas você precisa aprender. Porque há o perdão, mas há as consequências. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé. Amados de Jesus Cristo, reconciliados,
A sorte bateu a nossa porta a partir do momento do arrependimento. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. A ausência de pecados é a ausência de conflitos. A ausência de pecado é a ausência de dor. A ausência de pecado é a ausência de constrangimento. A ausência de pecado é presença de felicidade, presença de paz, paz com Deus, paz de espírito. E aqui é uma promessa de estar de bem com Deus. Agora, não mais como era antes, porque os pecados são perdoados, ponto. Mas as consequências dele, às vezes, não se pode não colher estando vivos ou colhendo por toda a vida, atingindo toda a família. O ciclo de amizade, a igreja é perdoado, mas está lá. Deus olha de uma forma, mas a humanidade olha de uma outra forma. Eli vai ao encontro de Davi e conta aquela historinha de um homem muito rico que tinha um rebanho grande e de um homem que tinha só uma ovelhinha querida. E este homem, que tem o grande rebanho, vai lá e toma aquela ovelhinha querida daquele homem. E aí ele pergunta para Davi: o que deve acontecer com um homem desse? Davi disse: deve morrer. E ele diz a ele: você é este homem. Que coisa terrível. Não se esconde dos outros. As pessoas sabem. E aí vem a oração de Davi: torna-me a dar a alegria da salvação. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são apagados. Mais do que felizes. É voltar a começar do zero. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, paz com Deus. João 14, 27. É Natan, perdão, eu falei Eli, perdão. É bom que tenha a dona Bila aqui próxima. Princípio de velhice, esquecimento, não vou usar demência, é o profeta Natan. Oh, amados de Jesus Cristo, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não desviemos do alvo. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Os servos do Altíssimo, amados do Senhor Jesus Cristo, como é bom viver em paz, como é bom ter o Espírito Santo no nosso coração, no nosso ser, na nossa vida,
como é importante termos paz com Deus. Se você pecou, se você errou, se você errou o alvo, arrependa-se do seu pecado, volte-se para Deus, confesse o seu pecado para Deus, aprenda com Deus, receba o ensino de Deus e ande pelo caminho de Deus. Este é o caminho. Não te desvies nem pela direita e nem pela esquerda, olhando para Jesus Cristo. Oh, amados do Senhor, é melhor ser feliz com Deus, estar com Deus, do que ter tudo aquilo que a vida oferece aos viventes humanos e os prazeres da vida, e não ter a alegria, a paz que excede todo entendimento, a companhia de Deus. Ser feliz vivendo na presença para o louvor, meditando na sua palavra, andando humildemente diante do nosso Deus. Te farei entender, que você possa entender, amados de Jesus Cristo, que você possa aprender com Deus, ter entendimento e andar no caminho que é Jesus. 14:6 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem vida em Jesus, por isso mais do que feliz é aquele cuja as iniquidades são perdoadas e os pecados são apagados. Você que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ainda não tem consciência de pecado e que quer viver uma vida de felicidade, entregue o teu caminho a Deus, entregue a sua vida para Jesus. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Tenha todos os seus pecados passados perdoados, todos os seus pecados presentes perdoados e todos os seus pecados futuros. Seja lavado no sangue de Jesus Cristo, seja salvo, receba a salvação de Jesus Cristo, receba a vida eterna, ande na presença de Deus, aprenda com Deus na sua infinita, gloriosa e maravilhosa palavra. Viva uma vida santa, viva uma vida reta, justa e piedosa. Olhe para Cristo, não olhe para o mundo. Falei no domingo próximo passado, Cristo manda que subamos mais, que subamos mais, que subamos mais. Olhando para o mundo, desceremos mais, desceremos mais, desceremos mais, porque subindo e descendo nunca chegaremos. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque no pouco foste fiel, mas sobre o muito te colocarei. Os servos do Altíssimo, uma promessa de Deus, uma promessa de bênção, de felicidade e de perdão, é ter os pecados perdoados, tendo as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Que você possa ainda hoje, se estar afastado de Deus por pecado, amargando tristeza, angústia, dor e até miséria, arrependa-se, confesse o seu pecado e seja ensinado por Deus e ande em veredas tranquilas por amor do seu nome.
Deus abençoe você, ilumine os seus passos e tenha misericórdia. Perdão mais uma vez por trocar o profeta. O profeta foi Natan. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie e te fortaleça no nome de Jesus. Até domingo que vem, pela manhã, às 10h15 da manhã, aqui em nossa igreja, ao vivo. Deus os abençoe no nome de Jesus.